Santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja acompanhando você, meu amado e meu querido irmão, nesta noite belíssima, nesta noite maravilhosa de sábado, 10 de abril de 2021. E nós estamos chegando até você como Igreja do Nazareno, Distrito Nordeste Central, Limoeiro, Pernambuco, Brasil, trazendo mais um momento especial da Palavra de Deus, do estudo do Espírito Santo de Deus. O MED da nossa igreja local está trazendo para você, através da presidente, a nossa querida irmã Otília Josefa, um estudo especial neste período, e que você seja abençoado pelo poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus. Queremos abraçar a cada amado e querido irmão, a você que está participando direto e indiretamente por estes canais, Instagram, Facebook, o YouTube da igreja. Queremos abraçar daqui pastor Ricardo Marinho, pelo Instagram, Rafael, membro da nossa igreja, a irmã pastora Elisa, também a Raimunda e a todos e tantos os outros que já estão participando, entrando para participar deste momento especial. Nós queremos orar pela sua vida nesta noite. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Tu és o nosso Deus amado, Senhor. Ó Deus, continua abençoando a Tua igreja, Pai. Continua abençoando este distrito. Continua abençoando cada irmão, cada pessoa, Senhor, congregado, líder. Ó Deus, a junta da igreja, abençoa, Senhor, esta escola bíblica nesta noite de unção do Teu poder. Que Teu Espírito Santo repouse sobre as mentes e possa trazer, Senhor, um esclarecimento ainda mais daquilo que alguns já têm conhecimento e daquilo que alguns pretendem ter mais conhecimento, Senhor, da profundeza do que significa o Espírito Santo de Deus para a nossa vida, Senhor. Ó Deus, Tu és o nosso guarda, que em perfeita paz realiza todos os propósitos, Senhor. Estás firme, Pai, e continua com a Tua mão forte e poderosa estendida sobre todos os propósitos nos céus, na terra e debaixo da terra, Pai. Abençoa esta noite a nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu amado e meu querido irmão. Passando para recapitular alguns momentos do nosso estudo sobre o Espírito Santo, na aula de número 1, que encontra-se do texto áureo, João capítulo 14, versículo 16, estudamos o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo de Deus, a natureza divina do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, a obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus para a vida de todos aqueles que buscam. Na aula de número 2, que se encontra texto áureo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19, estudamos os títulos do Espírito Santo de Deus. Aula maravilhosa, magnífica, onde nós vemos e estudamos o Espírito Santo como são dentro do Antigo e Novo Testamento chamados o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito de Cristo, o Espírito
da verdade. Na terceira aula, estudamos os símbolos do Espírito Santo de Deus, que tivemos como texto áureo Marcos capítulo 1, versículo de número 10. Os símbolos do Espírito Santo são transcritos nas narrativas bíblicas. O Espírito Santo é como fogo. Nós vimos o Espírito Santo ser chamado como fogo. Fogo que amolece, fogo que ilumina, fogo que aquece. Nós vemos outro símbolo do Espírito Santo de Deus na narrativa bíblica, que tem como o vento, que é o vento de poder, vento de refrigério, vento de transmissão. Encontramos também na palavra de Deus outro termo para o Espírito Santo. O Espírito Santo como água. Então, nós encontramos também o Espírito Santo como óleo. Estudamos na quarta lição o Espírito Santo de Deus na criação. O Espírito Santo que planeja, o Espírito Santo que estava planejando, o Espírito Santo que estava na criação do mundo, trazendo e formando todas as coisas. O Espírito foi chamado para participar também na formação do homem. Vamos ver isso claramente no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. E vimos na quinta lição, na lição passada, a ação do Espírito Santo após a queda. O homem resistiu ao Espírito Santo. O Espírito Santo persistiu em alcançar o homem. Foi a ação do Espírito Santo de Deus. E desistiu Deus do homem? Claro que não. O homem sempre foi alvo da procura de Deus para a sua necessidade, para que o homem pudesse entender que o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele foi revelado à humanidade, desde os primórdios da existência humana. E até nos dias de hoje, o Espírito Santo tem trabalhado na vida de todos aqueles que buscam ter um relacionamento, que buscam o poder, que buscam o entendimento deste Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Hoje nós vamos estudar o Espírito Santo nos heróis do Velho Testamento. Pessoas que foram usadas, trabalhadas, foram cheias do Espírito Santo de Deus para o propósito de Deus, para o cumprimento de cada detalhe do propósito de Deus, de alcançar o homem, de trabalhar na humanidade, de mostrar didaticamente cada questão de crescimento e maturidade de cada personagem, de cada pessoa. Então, nós vamos encontrar como texto áureo o livro de Números, capítulo de número 27, versículo de número 18, que diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Mais uma vez, disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Junto ao texto áureo, depois você pode analisar comigo também, Gênesis capítulo 41, Isaías capítulo 63, Êxodo capítulo 31, Juízes capítulo 14, capítulo 19 e também outro livro complementar, Josué capítulo 6 e capítulo de número 10. Então, amados e queridos irmãos, nesta noite tão especial, a gente pode entender um pouco mais a respeito do Espírito Santo de Deus.
nós sabemos que você já tem um conhecimento que o Espírito Santo atuou, que o Espírito Santo faz parte da Trindade e é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas você tem bases e tem conhecimento de que o Espírito Santo de Deus também atuava no Velho Testamento, enchendo homens para o propósito de Deus, para que Deus usasse cada momento da história, pessoas para que pudessem trabalhar, levar a obra de Deus. Como neste tempo, Deus ainda está à procura de verdadeiros e verdadeiras pessoas, verdadeiros homens, verdadeiras mulheres, que sejam cheias do Espírito Santo de Deus para cumprir o propósito que Deus deseja para a humanidade, deseja para uma cidade, deseja para um estado, deseja para um país. Cada tempo da história da nossa vida, da vida da humanidade, o Espírito Santo de Deus está agindo. Então, depois de Deus presidir a morte de Moisés, mandou que ele colocasse as mãos sobre a cabeça de Josué para pôr nele a autoridade que até então era dele. Versículo de número 20 do capítulo de número 27 do livro de Números. Mas, porém, contudo, todavia, antes disso, Deus já havia conferido o Espírito a Josué. E nós aprendemos com este procedimento de Deus que há a necessidade de o líder ter o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele tem que estar atrelado à vida da liderança, à vida dos homens, à vida das mulheres, da liderança de uma igreja local para o trabalho. A posição de liderança espiritual exige uma unção especial, uma unção que vem do poder de Deus. E esse texto fala que Josué tinha o Espírito Santo em sua vida, e foi este poder que mais tarde garantiu a ele discernir a vontade de Deus e as suas estratégias para ganhar as batalhas como a de Jericó, e também trazer ousadia de dizer ao sol e à lua para que se detessem, e eles se detiveram, e o povo do Senhor alcançou a vitória. A unção de Deus na vida de Josué o distinguiu dentre os demais. Ele não era uma pessoa comum, era uma pessoa de destaque, era uma pessoa diferente. E assim como aconteceu a ele, ainda mais e mais nos nossos dias, o Espírito Santo pode habitar em nós, agir por nós e por intermédio de nós, para o propósito que Deus comissionou a sua igreja local, para que Deus comissionou o seu trabalho ministerial, para que Deus comissionou você para trabalhar na obra do Senhor. E o que nós devemos fazer? Nós vamos estudar nesta noite belíssima alguns pontos importantes e observar que o Espírito Santo atuava na vida de alguns líderes que foram importantes para cumprir o plano de Deus. A tarefa principal do Espírito Santo de Deus na nossa vida, liderança, é cumprir o plano de Deus. É como aquele texto que diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo vivendo em nós, em mim, em você, Ele vai cumprir o propósito, o plano dele para nossa família, para nossa cidade, para a nossa igreja, para os nossos ministérios.
Isto é de fundamental importância para que as pessoas não pensem que, a partir daquele momento, eu sou o cara, eu vou fazer. Não. Tudo tem um cumprimento do plano de Deus na nossa vida. Irmãos amados, este é um estudo muito interessante, muito importante, muito relevante. É maravilhoso ver como Deus, através do seu Espírito Santo, agiu milagrosamente na vida dos homens na época do Velho Testamento. São narrações vividas, cheias de atividades sobrenaturais do Espírito Santo. O Espírito trabalhava por meios completamente distintos dos que costumavam ver as pessoas nos dias de hoje. E a razão disto é que ainda não tinha chegado à plenitude dos tempos. Amados e queridos irmãos, o Espírito na vida de Josué. Nós sabemos que se nós pudéssemos trazer agora cada detalhe da ação do Espírito Santo em homens, em mulheres no Antigo Testamento, nós íamos amanhecer o dia falando aqui. Mas o importante é que destacamos alguns para que a gente possa entender como o Espírito Santo trabalhou, como o Espírito Santo trabalha ainda nesses dias. E a importância do líder entender que a sua unção vem do Deus Todo-Poderoso através do Espírito Santo de Deus. Então nós encontramos primeiro, em Gênesis capítulo de número 41, versículo de 1 até o versículo de número 36. O Espírito na vida de José. Os irmãos de José foram, de certa forma, agentes de Deus para o cumprimento do propósito de Deus para a vida de José. Muitas e muitas vezes, Deus age na nossa família para que o cumprimento da sua palavra, para o cumprimento do seu propósito, seja realizado. Então os irmãos de José tiveram este cumprimento, tiveram este propósito e foram agentes de Deus, exatamente nessa questão. Ele seria, José, o governador do Egito, para suprir as necessidades do seu povo. E anos mais tarde, ele se encontraria nesta posição. Gênesis capítulo de número 37. Mas quem poderia prever que isso ia acontecer? Quem? Nós vemos na vida deste servo José o poder para interpretar sonhos. Foi isto que Deus colocou na vida daquele servo. Deus coloca certas coisas importantes na nossa vida para que a gente desempenhe ele naquela área, naquele momento em que a obra dele está necessitando naquele lugar. Veja só, José, ele foi preso, e estando preso pelo incidente ocorrido na casa de Potifar, Gênesis capítulo de número 38, você vai encontrar essa narrativa. José encontrou na prisão um lugar de adoração a Deus. Faça em cada ponto da sua vida um lugar de adoração. Nós temos que adorar ao Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, onde Deus tem nos colocado. É um momento propício para que o cumprimento de Deus, da palavra de Deus, da obra de Deus, ela venha se cumprir. E Deus está, naquele momento, usando cada um de nós.
Então, José, ele foi preso. José, ele passou um tempo na prisão, mas tinha um propósito ali. Ali, ele conversava com Deus e Deus se revelava mais e mais e mais a ele. Diz o texto que Deus era com ele. Cheio do Espírito de Deus, pediu José ao seu colega de prisão, o copeiro do rei, dizendo: conte-me o seu sonho. Olha o que ele pediu ao copeiro. E depois de ouvir, deu a interpretação daquele sonho. O mesmo, meu amado, ocorreu com o padeiro-chefe. E exatamente como José falara, aconteceu na vida daquelas pessoas. Isto, no entanto, foi só o começo daquilo que Deus estava proposto para a vida de José. Os sonhos que Faraó teve deixaram-no perturbado por alguma situação. Novamente, o Espírito Santo se fez presente e usou José para interpretar os sonhos do Faraó, a fim de Deus cumprir os seus propósitos. Não tenha medo. Deus quer cumprir os seus propósitos. E para cumprir os seus propósitos, Ele está usando a mim e a você. Ele está usando você na sua casa. Ele está usando cada um de nós em determinado lugar, hora e local para o cumprimento do propósito de Deus. A verdade na vida de José para o sonho do Faraó, a verdade revelada através do sonho Faraó, é que viriam 7 anos de fartura, mas depois desses 7 anos viriam mais 7 anos de escassez, de fome no Egito. O bom e sábio conselho de José para o Faraó foi que este escolhesse um bom administrador, para que poupasse e armazenasse alimentos para os tempos ruins que estava para acontecer. E amados e queridos, a pergunta do rei foi uma pergunta importante. Acharíamos porventura homem como este? Veja a pergunta do rei. Acharíamos dentro do Egito, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Cumprimento de Deus para a vida das pessoas do Senhor e daqueles que acreditassem no operar de Deus. Este momento, esta pergunta, foi sugestiva, dando a Deus a oportunidade de ver o que estava diante dos seus olhos. O jovem José era o homem a quem Faraó estava se referindo. E assim José tornou-se o governador do Egito. Administrou a economia do Egito, salvou milhares e milhares de pessoas da morte, porque o Espírito de Deus estava com ele. Permita, meu amado, que o Espírito Santo possa estar com você, possa usar você para a obra que ele está cumprindo em determinado lugar, em determinado momento, para que a palavra dele e o Deus Todo-Poderoso seja exaltado entre as nações. Então nós vemos também o Espírito Santo de Deus na vida de Moisés. Outra questão muito importante, para que a gente possa analisar. Você vai encontrar na narrativa bíblica Isaías capítulo 63. Nesse contexto, referindo-se a Moisés, Isaías disse que o povo se lembrou do passado e sempre perguntava: onde está aquele que fez subir do mar
o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Isaías 63, 11. Agora, o interessante é que o tempo se passou e o povo de Israel chegou a ponto de reconhecer mais tarde que Moisés havia Espírito Santo, havia nele. Isto quer dizer que Deus estava com ele, fazendo a obra dele. Moisés foi capacitado para liderar. Outro ponto importante para a gente entender que Deus, ele deseja capacitar pessoas. Muitos não têm aquele jeito, não têm aquela maneira de ver as situações, mas Deus capacita. Pelo que conhecemos acerca da história de Moisés, apesar de impetuoso, vê-se por ter matado o egípcio, que Moisés, ele era medroso, ele fugiu. A priori disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Ao que Deus respondeu: eu serei contigo, Moisés. A seguir, continuou Moisés a dizer, a indagar ao Senhor quanto ao que ele deveria dizer. Quando ele perguntassem quem o enviou, ele diria o quê? Como? E Deus lhe disse uma das mais lindas frases que se encontra na Bíblia Sagrada: eu sou o que sou. Deus disse a Moisés: diga às pessoas que perguntarem quem te mandou libertar o povo do Senhor, diga que eu sou o que sou, me mandou. Como se não bastassem todas as explicações do Senhor para a vida de Moisés, Moisés disse que era pesado de língua, pesado de boca, que significava que ele era gago. E ele apelou ali naquele momento: veja só, Senhor, envia exatamente aquele que hás de enviar, a fim de fazer o teu propósito. Deus resolveu o problema de maneira muito prática, sem que ninguém esperasse, enviando também Arão, seu irmão, para ser boca de Moisés. Deus escolheu você para uma obra. Deus escolheu as circunstâncias que estão ao teu redor para uma obra. Então, não fique perguntando a Deus por quê. O que você tem que fazer é apenas levar esta obra que Deus tem colocado nas tuas mãos, tendo capacidade para entender o propósito de Deus. Deus derramou sobre a vida de Moisés outra coisa importante que nós devemos compreender: sabedoria. Deus derramou capacidade de liderar e Deus derramou sabedoria sobre a vida de Moisés. Foi dado por Deus de uma sabedoria tal que fez chorar e irar-se contra o povo por causa da insolência daquele povo, mas também a ponto de interceder. Moisés intercedeu pelo povo, Moisés chorou pelo povo, Moisés compreendeu as circunstâncias do povo. Um dos textos que fala mais claramente que o Espírito Santo habitava em Moisés é Números capítulo 11, versículo 16 e 17, que diz: ajunta 70 homens dos anciões de Israel, que sabes serem anciões, e surpreendentemente do povo. Os trarás perante a tenda da congregação,
para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não as leve tu somente. E quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Números capítulo 11, versículo de número 25. Amados e queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus, neste tempo, ainda quer repousar na vida de muitas e muitas pessoas. Tenha o coração acessível para a leitura da palavra, para a ação do Espírito Santo de Deus. Nós vemos outro momento especial, o Espírito Santo no Antigo Testamento sobre a vida dos juízes. Em Juízes capítulo 14, versículo 6, neste livro, os juízes encontraram e você vai ver várias e várias referências à vinda do Espírito Santo sobre diversas pessoas que se tornaram não só juízes, mas também líderes, cheios do Espírito Santo de Deus. Você vai encontrar Gideão, você vai encontrar Otoniel, você vai encontrar Sansão sendo cheio do Espírito Santo de Deus, fazendo a obra do Senhor. Você vai encontrar o livro, os juízes, sendo usados por Deus de diversas formas, em diversas épocas, em diversos momentos da história do povo, que o povo mesmo se rebelando, o Senhor achou graça diante de um juiz, de uma pessoa, para que este pudesse levar ao povo o amor de Deus, pudesse fazer com que o povo entendesse o seu amor que ele tinha por estas pessoas. Na vida de Sansão, em vários trechos do livro, encontramos a expressão: se apossou o Senhor de Sansão. A visão que temos de Sansão é de um homem grande, é de um homem musculoso, de um homem extraordinariamente forte. Mas, no entanto, porém, contudo, todavia, a Bíblia fala que o segredo da força de Sansão nada tinha a ver com seus músculos, com a sua altura, mas sim com a aliança que tinha Deus com ele e a ação mística do Espírito Santo que habitava nele. Então, para que a gente possa entender o poder que emana de nós para pregarmos, para falarmos, para sermos pessoas agora com diferenças, nós temos que entender que Deus faz uma aliança. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Deus está fazendo uma transformação, uma aliança na nossa vida. E vemos a unção do Espírito Santo de Deus. Nós passamos a ter uma vida de santidade, nós passamos a ser justificados por Deus em Cristo Jesus, nós passamos a ser adotados em Cristo Jesus por Deus como filhos amados do Senhor, nós passamos a ser regenerados, nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus pelo poder da unção do Espírito Santo de Deus. Nós passamos a ter este Espírito Santo que nos leva a ler a palavra de Deus, a orar, a dizer não às tentações, a ser cheios do Espírito Santo para a conclusão da obra de Deus. Amados e queridos, como podemos ver, o Espírito Santo de Deus que trabalhou na criação, que continuava operando na vida dos seus instrumentos, homens, mulheres, cheias do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, quer continuar a sua obra neste tempo da graça, usando você, usando a igreja dele para
o seu louvor, amado e querido irmão. A chave para o poder espiritual está em submeter-se à ação do Espírito Santo e continuar na dependência dele em todo momento da história da nossa vida. Não tenha um momento em que o Espírito Santo de Deus não venha desejar agir na nossa vida. Quando ele coloca esse trabalho, quando ele coloca a sua palavra diante de nós, quando ele coloca a vontade de orar, é porque nós precisamos fazer isso, porque esta tarefa agora é de uma nova pessoa, é de uma nova criatura que está cheia do Espírito Santo de Deus e que tem agora uma vida diferente, não uma vida fora de um contexto atual, mas uma vida diferente, cheia do Espírito Santo, que nos leva a falar do amor de Cristo, a falar do plano de salvação de Cristo Jesus, a ser usado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, colocando pessoas na nossa frente, familiares na nossa frente, para que a gente possa agora orar por elas, mostrar o amor de Deus para com estas pessoas. Foi isso que o Espírito Santo de Deus fez na vida destes homens, heróis do Velho Testamento. Nós poderíamos falar de muitos e muitos outros, de mulheres que foram cheias do Espírito Santo de Deus também. Mas falamos aqui de uma maneira simples, mas importante, da vida de José, da vida de Moisés, da vida de alguns juízes, como está descrito no livro de Juízes. Nós poderíamos falar aqui sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaque, sobre a vida de Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, que teve momentos também difíceis durante a sua vida pessoal como homem, durante a sua vida como rei, durante a sua vida como servo de Deus, mas que não negou a sua fé, não olhou para trás, não olhou e teve vontade de comer as cebolas do Egito, mas teve sempre a hombridade de reconhecer as suas falhas, teve a hombridade de reconhecer como filho de Deus que precisava e precisa e carecia da unção do Espírito Santo de Deus. Nós, neste tempo em que nós estamos vivendo, nós claramente, meu amado e meu querido, estamos notando que Deus Todo-Poderoso está agindo na vida de países, na vida de famílias, na vida de homens, na vida de mulheres, para entender que Deus é Deus e que Ele deseja continuar usando certas pessoas para o seu propósito. Propósito de glorificar o seu nome. E nós devemos ser achados íntegros diante do Deus Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua casa. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua família. Abençoe o nosso país. Abençoe o nosso estado. Abençoe a sua cidade, a nossa cidade. E eu queria neste momento orar com você. Vamos orar em nome de Jesus. Você pode estar dirigindo um carro, mas pode estar em sintonia com Deus. Você pode estar trabalhando, mas pode estar em sintonia com Deus, com o Espírito Santo. Você pode estar em casa, tomando café. Você pode estar chegando em casa, assistindo esta live e participar deste momento de oração. Esteja sintonizado com Deus
neste momento, onde você estiver. Vamos orar? Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor manifestou e está manifestando na nossa vida, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias espalhadas na face da terra. Que o cumprimento da Tua palavra, Senhor, seja real na vida destas pessoas, na vida das famílias, Pai. Que, consequentemente, o Senhor agindo de uma forma sobrenatural na vida das famílias, estará agindo na transformação de cidades, estará agindo na transformação de homens, de mulheres, de uma sociedade, Pai. Ó Deus, o Senhor estará agindo no seu sobrenatural, na forma do mundo inteiro, Pai. Mas se cumpra, Senhor, sempre o Teu propósito através de nós. Nós temos livre arbítrio, Senhor. Escolha para escolher o querer de Deus na nossa vida ou o querer do inimigo da nossa alma, Senhor. Deus, faz com que o Teu povo, espalhado na face da terra, escolha a Tua vontade, Senhor, que é eficaz, que é maravilhosa. Ó Deus, abençoa, Deus, cada estado, abençoa cada cidade, Senhor. Abençoa, Deus, cada poder legislativo, os poderes constituídos, Pai, legislativo, executivo, judiciário, de cada cidade, de cada estado, de cada país. Ó Senhor, derrama no coração de homens que estão à frente das lideranças, que estão à frente de ministérios. Ó Deus, derrama, Senhor, a paz e o discernimento espiritual do Teu trono para decidir, Senhor, as coisas concernentes ao bem-estar da sociedade, Pai. Abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a vida, Senhor, de todos aqueles médicos, enfermeiros, ó Deus, os hospitais. Entra com providência, Senhor, trazendo todo o aparato, Senhor, que as unidades hospitalares precisam, Senhor, para que possam trabalhar junto a estes que estão enfermos, Senhor. Ó Deus, abençoa as enfermeiras, abençoa os médicos, os enfermeiros, as famílias que estão ali trabalhando também a vida pessoal deste ou daquele familiar. Pai, fortalece a nossa vida, Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, cumpre, Senhor, a Tua vontade através de nós, trazendo, Senhor, segurança para o nosso viver diário, Senhor. Trazendo, Senhor, a Tua paz para o nosso viver diário. Oramos também pelos dizimistas, ofertantes, por aqueles, Senhor, que tranquilamente trazem, Senhor, com alegria, liberalidade, Senhor, trazem a Tua casa de oração, o sustento material, Senhor, espiritual na oração, ó Deus, para mantimento da Tua obra, Senhor. Ó Senhor, o Senhor, em cada tempo oportuno, estará e está trazendo, Senhor, respondendo às nossas orações. Ó Deus, com a Tua salvação infalível, derrama na vida de todos, Pai, a salvação, a cura, o milagre, a unção, Senhor, do Teu Espírito Santo de Deus. Entra com providência nos lares, ó Espírito Santo de Deus, depurando tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, Senhor, à Tua santidade, Senhor. Abençoa os pastores, abençoa as lideranças, abençoa os ministérios. Continua, Senhor, fortalecendo com sabedoria, ó Deus, os pastores, as lideranças, os ministérios, Senhor. Abençoa, Deus, o Teu povo espalhado na face da terra. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração
alcance sabedoria, Senhor. Salmo de número 90, Senhor. Abençoa todos nós. Abençoa-nos, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, amado e querido irmão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina de Deus. E nós estamos fazendo isso como Igreja do Nazareno em Limoeiro, trabalhando a sua vida, exortando a sua vida. Aprenda da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus continue cuidando de você, que Deus continue manifestando a glória dele através de você, meu amado e meu querido irmão. Amanhã, domingo, dia 11 de abril de 2021, teremos na nossa igreja local, a Avenida Sul 178, bairro Otácio de Lemos, aqui em Limoeiro, nós teremos o nosso culto presencial de louvor, de gratidão a Deus. Esteja junto conosco. Todo o aparato que o Ministério da Saúde determina, álcool gel, distanciamento, máscara. Então, esteja presente para que a gente possa adorar o Senhor e agradecer ao Senhor pela nossa vida. À noite, vamos ter também o nosso culto, mas este online, este pela internet. E você vai ficar em casa e vai participar, louvando a Deus junto conosco na nossa igreja local. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil, o estado de Pernambuco, a nossa cidade, a sua cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite a todos. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador.